Antes de qualquer coisa, antes de qualquer nome, qualquer data, qualquer mapa, eu preciso te contar um número. 69%. Esse é o percentual estimado da população total do Paraguai que desapareceu entre 1864 e 1870. 6 anos. Mas o número que realmente congela o sangue não é esse. Quando a guerra terminou, o Paraguai tinha menos de 30 mil homens adultos vivos. Um país que antes tinha centenas de milhares de pessoas, reduzido a isso. Sabe o que isso significa na prática? Significa que havia regiões inteiras onde para cada homem adulto vivo, existiam mais de 20 mulheres. 20. Isso não foi uma derrota comum, não foi apenas uma guerra perdida. Foi o quase desaparecimento de um povo inteiro. E o que torna essa história ainda mais perturbadora não é só a escala da destruição. É que havia um homem no centro de tudo isso, um homem que via o que estava acontecendo, que assistia seus generais morrerem um por um, que mandava crianças para o campo de batalha, com barbas falsas feitas de folha, só para parecerem adultas. E mesmo assim, ele não parou. Essa é a história de Francisco Solano Lopes. E talvez a história mais sombria que esse continente já produziu. Para entender como uma guerra chega a esse ponto, você precisa entender quem era esse homem. Francisco Solano Lopes nasceu em 1827, filho do presidente do Paraguai. Ele não conquistou o poder. Ele cresceu dentro dele. Desde muito jovem aprendeu que o país era quase uma extensão da sua própria família. Aos 18 anos, já era general do exército, sem batalha, sem experiência real. Apenas o nome certo, no momento certo. Mas Lopes não era ignorante. Em 1853, foi enviado à Europa em missão diplomática. E foi lá que algo mudou. Ele saiu da América do Sul como filho de um presidente e voltou convencido de que era algo maior, algo próximo de Napoleão. Ele estudava campanhas militares, imitava posturas, mandava pintar retratos seus no estilo napoleônico, com olhar firme, uniforme carregado, uma imagem construída de grandeza. E não voltou sozinho. Trouxe consigo Elisa Lynch, uma mulher irlandesa, sofisticada, inteligente e profundamente influente, amante, conselheira e, para muitos historiadores, uma das vozes que reforçavam suas decisões mais perigosas. Quando assumiu o poder em 1862, Lopes não parecia um desastre. Era culto, organizado, carismático. O Paraguai, inclusive, era um país funcional. Tinha ferrovia, telégrafo, uma indústria nascente e um exército disciplinado. Mas havia algo crescendo por trás disso tudo. Uma obsessão. Lopes olhava para os países vizinhos, Brasil, Argentina, Uruguai, e via ameaça, interferência, movimentação. Para ele, era só questão de tempo até que o Paraguai fosse o próximo alvo. E então a pergunta deixou de ser se, passou a ser quando. Em 1863, o cenário regional estava instável. No Uruguai, 2 grupos disputavam o poder, e o Brasil decidiu intervir. Enviou um ultimato. Ou o governo uruguaio cedia, ou haveria invasão. E houve. Para Lopes, aquilo confirmou tudo. Se o Brasil podia fazer aquilo com o Uruguai, faria com o Paraguai. E aqui está um ponto importante. Ele não estava completamente errado, mas estava prestes a tomar a pior decisão possível. Porque junto com ameaças reais, ele passou a acreditar em possibilidades irreais. Acreditava que o Paraguai podia se tornar a grande potência da região, que poderia expandir seu poder, como Napoleão havia feito na Europa. E então, em novembro de 1864, ele agiu. Mandou capturar um navio brasileiro. Foi o início. Logo depois, invadiu Mato Grosso. E então veio o erro decisivo. Para atacar o sul do Brasil, precisava passar pela Argentina. Pediu autorização. A resposta foi não. E nesse momento, tudo poderia ter sido diferente. Ele poderia recuar, negociar, reavaliar. Mas ele fez o oposto. Avançou. Invadiu o território argentino, sem declaração de guerra. Em poucos meses conseguiu algo improvável.
unir Brasil, Argentina e Uruguai contra ele. Nascia a Tríplice Aliança, 3 países contra 1, e mesmo assim, ele acreditava que podia vencer. No início, a guerra parecia equilibrada. O Paraguai tinha algo que os outros não esperavam: uma intensidade quase absoluta. Os soldados lutavam com uma força que chocava os adversários. Em algumas batalhas, infligiram perdas enormes. Mas isso não durou, porque havia um problema que não podia ser resolvido. O Paraguai não tinha reposição. Cada morte era definitiva. Enquanto isso, López endurecia. Mais controle, mais punição, mais violência. Suspeitas de traição eram punidas com morte. Oficiais desapareciam. Até membros da própria família foram executados. O país não lutava apenas contra inimigos externos, lutava contra o medo interno. E conforme a guerra avançava, a situação se tornava insustentável. A capital caiu. O exército praticamente deixou de existir. Mas López não parou. Ele fugiu e continuou lutando com o que restava. E o que restava eram crianças, meninos de 12, 13 anos, enviados para o campo de batalha. Alguns com barbas falsas feitas de palha, tentando parecer adultos, para poder lutar, para poder morrer. Mesmo assim, a guerra continuou. Por quase 2 anos depois da queda da capital, a população marchava por medo. Parar significava morrer. Continuar, também. Mas continuar mantinha viva a ilusão de que ainda havia esperança. Até que, em 1870, tudo acabou. López foi cercado, ferido, e antes de morrer, disse: "Morro pela minha pátria." E então, acabou. O Paraguai não era mais o mesmo. Entre 50% e quase 70% da população havia desaparecido. A maioria dos homens adultos, mortos. O país teve que se reconstruir praticamente do zero. E, curiosamente, foram as mulheres que sustentaram essa reconstrução. Carregaram a cultura, a língua, a sobrevivência. Do outro lado, os vencedores também pagaram o preço. Dívidas enormes, mudanças políticas profundas. Nada saiu intacto, e talvez seja isso que essa história revela. Guerras assim não começam porque alguém quer destruir tudo. Começam porque alguém acredita, com absoluta convicção, que está certo. E às vezes, essa convicção é mais perigosa do que qualquer exército. Porque quando um homem não consegue separar sua própria visão da realidade, ele pode arrastar um país inteiro com ele, até o fim. Agora eu te deixo com uma pergunta. López foi um monstro que destruiu seu próprio povo? Ou um homem que acreditou até o fim que estava salvando o seu país? Essas duas coisas podem existir ao mesmo tempo? Me conta.